Um amor de vizinho, parte 3. Depois de alguns segundos, em um silêncio super constrangedor, o vizinho finalmente falou. Nossa, a dona Margot nos enganou direitinho, hein? Dizendo isso, ele deu uma risadinha sem graça. Aquilo só serviu para aumentar a fúria que Mônica estava sentindo. Sem poder se controlar, ela acabou explodindo. Por acaso você está achando essa situação engraçada? Gritou. Bem, é que ele tentou se explicar, mas Mônica o impediu. Isso é ridículo, ela esbravejou. Não podemos ficar presos aqui esperando que Dona Margot resolva abrir a porta. Você tem razão. Precisamos fazer alguma coisa. O vizinho concordou. Mônica começou a bater na porta sem parar e gritava chamando Dona Margot. Nos tire daqui! Abra essa porta imediatamente! Abra a porta, Dona Margot. A brincadeira já perdeu a graça, gritou o vizinho. Dona Margot nem sequer respondeu. Eles perceberam que seria inútil continuar gritando. O vizinho então acendeu a lanterna de seu celular, iluminando o cômodo. Descobriram que estavam presos na despensa de Dona Margot. Bem, pelo menos ela nos trancou junto com a comida, falou o vizinho em tom de brincadeira. Mônica lançou um olhar cortante para ele. Estou cansada de suas piadinhas, ela esbravejou. Você está sempre levando a vida como se tudo fosse uma grande brincadeira. Além disso, se acha irresistível e pensa que pode resolver tudo com um sorriso charmoso e uma piscadinha. Quer dizer que você acha meu sorriso charmoso? Perguntou sem vergonha do 55B. Não foi isso que eu quis dizer, Mônica respondeu, irritada. Mas foi exatamente o que você disse. Eu ouvi muito bem, disse ele. Não seja ridículo. Eu estava apenas me queixando das suas atitudes e não te fazendo um elogio. Pois vou continuar considerando como um elogio, brincou o vizinho. Pois faça o que você quiser. Mônica afirmou, perdendo qualquer restinho de paciência que ainda pudesse ter. Não posso. Se eu fizesse o que realmente quero, aí sim você ficaria furiosa comigo. Ele se aproximou um pouco mais dela. Ou talvez você possa gostar. Mônica sentiu que o seu rosto estava ficando vermelho. Ainda bem que ele não poderia ver, já que havia apenas a luz da lanterna no ambiente. Me poupe das suas insinuações, Mônica ordenou, quando conseguiu recuperar a compostura. Não sou uma das suas conquistas, como a Sandra do nosso andar e tantas outras. O vizinho começou a rir. Do que você está falando? Ele perguntou em meio ao riso. Você sabe muito bem do que estou falando, Mônica exclamou. Aliás, todos aqui no prédio devem saber, ela continuou. Vocês deixaram isso bem claro hoje à noite, com sua pouca vergonha em frente ao elevador. Ele teve uma crise de riso ainda mais forte e levou vários segundos até conseguir se recuperar. O que é tão engraçado? Questionou Mônica com irritação. O sem-vergonha do 55B respirou fundo, juntando fôlego para conseguir falar. Você está falando sério, Mônica? Acha mesmo que Sandra e eu... Ele nem sequer conseguiu concluir a frase e caiu no riso novamente. Mônica cruzou os braços e o encarou zangada. O homem era mesmo um cínico. Quando as risadas cessaram, o sem-vergonha do 55B perguntou. Por que você acha que existe alguma coisa entre Sandra e eu? Porque ficou bastante óbvio pela maneira como vocês se olharam e pelas coisas que ela disse. Você até deu uma piscadinha para a Sandra? Outra risada escapou do vizinho. A piscadinha é um tique nervoso que eu tenho, ele esclareceu. E quanto a Sandra, se você prestasse um pouco mais de atenção aos seus vizinhos, saberia que ela se comporta dessa forma com todos os homens. Mônica vasculhou sua memória e recordou um episódio em que Sandra praticamente grudou seu decote no rosto do porteiro do prédio. E pensando sobre as piscadinhas do sem-vergonha do 55B,
ela notou que eram mesmo involuntárias. Lembrou de vê-lo conversando com outros vizinhos no elevador, sobre assuntos corriqueiros, e ele piscava com um olho só, sem mais nem menos. Entretanto, ainda havia o conteúdo insinuante da conversa. Mas, se vocês não tiveram nada, por que a Sandra disse que iria te mandar uma mensagem agradecendo pela noite? Indagou Mônica. O vizinho tornou a sorrir. É porque sou fisioterapeuta, e a Sandra deu um mau jeito no braço e ficou quase um mês sem conseguir movê-lo direito. Então eu a ajudei a fazê-lo voltar a funcionar. Mônica sentiu-se envergonhada. Lembrou de ter visto Sandra usando uma tipóia diversas vezes. O vizinho estava mesmo dizendo a verdade. Eu não deveria ter dito essas coisas, disse se desculpando. Por favor, desconsidere as besteiras que eu disse e me desculpe. Ele assentiu com um semblante descontraído. Tudo bem, mas com uma condição. Que condição? Perguntou preocupada. Que você me diga por que sempre me trata tão mal, pediu o vizinho sorrindo. Mônica pensou por alguns instantes. Na realidade, não tem nada a ver com você. E sim comigo mesma, admitiu. Como assim? O vizinho questionou curioso. Acho que eu estava descontando as minhas frustrações em você, Mônica desabafou. Estou divorciada há 1 ano e desde então sinto que me fechei para o resto do mundo. Eu entendo, disse ele. Também faço parte do clube dos divorciados. Sério? Mônica indagou surpresa. Sim, há 2 anos. Acho que o primeiro ano é sempre o mais difícil. Também me senti meio alheio a tudo, confessou o vizinho. Mas com o tempo as coisas vão voltando ao normal. Será que voltam mesmo? Questionou Mônica. Bem, não sei sobre os outros divorciados, mas voltaram ao normal para mim. Até voltei a me apaixonar, ele afirmou empolgado. E de repente, Mônica sentiu uma pontinha de decepção. Ela sempre acreditou que o sem-vergonha do 55B fosse um cafajeste, quando na realidade ele era um cara legal que estava apaixonado por outra pessoa. Ela foi invadida por um desânimo. No entanto, tentou disfarçar. Fico feliz por você, disse ela. Não fique, porque não sou correspondido. Ele falou debochando de si mesmo. Mas acho melhor mudarmos de assunto. Sugeriu. Posso fazer uma pergunta pessoal? Quis saber o vizinho. Depende da pergunta, foi a resposta de Mônica. Vou arriscar. Você responde se quiser, decidiu ele. Tudo bem, Mônica consentiu. Você sempre foi assim tão séria? Mônica refletiu um pouco. Sempre fui uma pessoa reservada e procuro ser sensata. Contudo, acho que o divórcio contribuiu para que eu acabasse me tornando meio fria. Desculpe, mas vou ter que concordar com você, afirmou o vizinho. Na maioria das vezes você parece uma pedra de gelo, mulher. Você é atrevido demais, acusou Mônica aborrecida, mesmo sabendo que no fundo ele tinha razão. O vizinho deixou escapar mais uma risada. Calma, eu não quis ofender. Foi apenas um comentário, justificou. Olha, eu tive uma ideia. Que tal se fizermos um jogo, enquanto estivermos presos aqui? Que tipo de jogo? Mônica indagou desconfiada. Sei lá. Algo para passar o tempo e para podermos nos conhecer, replicou ele. Aceito, porém eu vou escolher o jogo, avisou Mônica. Ok. Qual a sua sugestão? Mônica ponderou por um momento e uma ótima ideia surgiu em sua mente. Que tal jogarmos isto ou aquilo? O vizinho franziu intrigado a testa. E como se joga isso? Bem, eu te dou 2 opções e você precisa decidir qual delas prefere, qual tem mais em comum com a sua personalidade. Pode ser. Você começa. Ele aceitou. Certo. Sol ou chuva? Sol. Sorvete ou chocolate? Sorvete. Piscina ou um livro? Piscina, eu acho.
Tá bem, já concluí minhas perguntas. Então agora é a minha vez, falou o vizinho. Piquenique ou cinema? Cinema. Jantar ou almoçar? Jantar. Mônica interrompeu sua resposta. Ei, o que você está tramando com essas perguntas? Foi você quem propôs o jogo, disse ele dando de ombros. Agora vai ter que responder. Mas o que está pretendendo? Insistiu Mônica. Apenas responda as perguntas, o vizinho exigiu, se divertindo com a expressão preocupada dela. Eu já respondi. Prefiro jantar. Mônica cedeu contrariada. Legal. Última pergunta. Pizza ou comida japonesa? Pizza. Ainda bem, ele disse respirando como se estivesse aliviado. Detesto comida japonesa. Pensei que eu teria que fingir que gostava, para poder te impressionar em nosso primeiro encontro. Do que você está falando? Do encontro que vamos ter amanhã à noite. Vamos sair para jantar, comeremos pizza e iremos ao cinema, respondeu ele despreocupadamente. E quem disse que eu vou aceitar ir a um encontro com você? Só estou tentando aproveitar a oportunidade para te convidar e sendo otimista o suficiente para acreditar que aceitará o convite, explicou o vizinho. E então, você vai aceitar? Mônica se surpreendeu com a atitude direta dele. Acho melhor não, disse ela. Você e eu somos muito diferentes. Além disso, não me disse que estava apaixonado por alguém? Eu só disse isso para ver qual seria a sua reação. Ele revelou. E a respeito de sermos diferentes, como você pode saber disso, se mal nos conhecemos? Porque eu fiz um teste sem que você percebesse e comprovei. Que teste? O vizinho pensou e acabou entendendo tudo, antes que Mônica pudesse explicar. Não me diga que aquelas perguntas que você me fez, dizendo que eram somente um jogo, na realidade eram um teste. Isso mesmo, Mônica declarou, convencida, se gabando de sua esperteza. Foi o teste que vi em um livro. E posso saber em que se baseia esse bendito teste? Ele perguntou impaciente. Claro, Mônica começou a explicar. O livro diz que podemos dividir as pessoas em duas categorias: sol, piscina e sorvete, ou chuva, chocolate e livro. Aqueles que pertencem à primeira categoria são pessoas extrovertidas, sociáveis, que apreciam uma vida mais agitada e detestam a monotonia. O segundo grupo é formado por indivíduos mais introvertidos, reservados, que preferem uma vida tranquila e se habituam facilmente à rotina. Eu faço parte deste grupo. Sou uma pessoa chuva, chocolate e livro. Por outro lado, de acordo com suas respostas, você pertence ao grupo das pessoas sol, sorvete e piscina. O sem-vergonha do 55B olhava para Mônica perplexo, como se estivesse achando que ela havia perdido o juízo. Mônica, você está mesmo falando sério? Estou sim, respondeu. Quer dizer que vai basear suas escolhas em um monte de bobagens que leu em um livro? Não são bobagens, ela exclamou ofendida. Vai negar que o que eu disse faz sentido? Desafiou Mônica. Pode até fazer sentido, mas não deve ser considerado como uma verdade absoluta, Mônica. Pois para mim faz todo sentido, ela retrucou. As pessoas vivem dizendo que os opostos se atraem. Entretanto, essa atração não é o suficiente para manter um relacionamento a longo prazo. Concordo, mas você não acha um pouco exagerado concluir que somos completamente opostos, apenas porque eu sou um pouco mais extrovertido que você? Embora ele pudesse estar certo, Mônica estava com medo de admitir isso. Sei que você ainda está magoada devido ao seu divórcio, o vizinho falou. Mas não posso deixar essa oportunidade passar. Há um ano eu tento me aproximar de você
E tudo que eu consegui foram respostas secas ou ser ignorado, por isso resolvi arriscar. Desde que me divorciei, não conseguia me interessar por ninguém. Foi somente quando você se mudou para cá que isso mudou. Passei a me arrumar melhor, esperando que você pudesse me achar atraente. Procurei inventar pretextos para sair mais tarde do trabalho. Assim poderia chegar em casa no mesmo horário e, quem sabe, ter a sorte de pegarmos o elevador juntos. Ele fez uma pausa e sorriu. Sei lá, posso estar sendo ridículo, mas isso me deu ânimo, me motivou a querer reconstruir a minha vida. Os olhos de Mônica estavam se enchendo de lágrimas. Ela se esforçou para não deixá-las cair. A confissão do vizinho a surpreendeu. Jamais imaginou que ele poderia estar sinceramente interessado por ela, enquanto o julgava como o pior canalha do planeta. De repente tudo fazia sentido. Todas as vezes em que ele chegou ao mesmo tempo que ela, todas as conversas que tentou iniciar, as compras que se ofereceu para ajudar a carregar, todos os sorrisos que ele havia destinado para ela. Desculpe, eu nunca acreditei que seu interesse pudesse ser sincero, Mônica confessou para ele. Eu perdi todo esse tempo te julgando, ao invés de tentar te conhecer. Bem, nunca é tarde, disse o vizinho. Aceita me conhecer melhor? Mônica surpreendeu a si mesma ao responder. Sim, eu aceito te conhecer melhor. Naquele momento, ouviram a chave girar na fechadura e a porta da despensa foi aberta. Até que enfim! Dona Margot surgiu falando. Pensei que levaria a noite toda para que pudessem se resolver. E como sabe que nos resolvemos? O vizinho quis saber. Ora, eu estava o tempo inteiro ouvindo atrás da porta. Mas nós escutamos quando a senhora se afastou, Mônica disse. Eu fingi que me afastei e depois voltei na ponta dos pés para ouvir a conversa, explicou a velhinha. A senhora não tem jeito, dona Margot. Como pôde nos trancar na sua despensa? O vizinho a repreendeu, mas sua voz demonstrava que não estava bravo de verdade. Bem, admito que foi uma medida extrema, mas eu não me arrependo, disse a velhinha orgulhosa de si mesma. Mônica e o vizinho se entreolharam sorrindo. Também estavam felizes pela intromissão de Dona Margot. Então, um pensamento muito importante lhe ocorreu. Ela ainda não sabia o nome verdadeiro do sem-vergonha do 55B. Pensou em perguntar, mas ficou com vergonha. Decidiu que perguntaria depois para Dona Margot, quando elas estivessem a sós. Até descobrir, ela pensaria nele como um amor de vizinho. Fim. No próximo conto, Malu estava desesperada. Precisava perder 10 quilos para estar deslumbrante no casamento de sua melhor amiga e mostrar ao irmão dela o que ele perdeu. Para a sorte de Malu, a ajuda veio através de seu personal trainer bonitão.